Jesus hoje, ele quer fazer uma pergunta para mim e para você. Ele diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, na verdade, ele quer saber qual a importância ele tem para nós. Se nós colocarmos numa medida de porcentagem de 0 a 100%, quantos por cento ele tem em nossas vidas de importância? O quão eu dou importância, quanto que eu dou de importância para Jesus na minha vida? O quão ele é importante para mim ou não? Faça essa reflexão. Eu te convido, eu te desafio a refletir comigo este evangelho, porque ele vai falar exatamente sobre isso. Qual será a sua resposta? Naquele tempo, Jesus partiu para o povoado de Cesareia de Filipe. Mas no caminho, caminhando, ele fez a seguinte pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos responderam para Jesus: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus dizia isso abertamente. E então Pedro tomou ele ao lado, levou ele para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus então retorna Pedro, para perto dos discípulos e diz abertamente a todos: afasta-te para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão e os seus discípulos para perto dele e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do meu evangelho, irá salvá-la. Queridos irmãos, como que é interessante este evangelho. Jesus ele inicia fazendo uma análise da sua missão até o momento. Ele quer saber o que estão dizendo sobre ele, o que as pessoas falam sobre ele, o que os homens dizem, quem é ele, Então ele pergunta isso para os discípulos. Ele sabe que os discípulos conversam entre si, recebem conversas de outras pessoas, de outros lugares. Então ele faz a pergunta, e aí respondem para ele que tu és João Batista, alguns falam que tu és Elias, outros falam que tu és um dos profetas. Então Jesus ele vem agora com a segunda pergunta, mas uma pergunta mais profunda, que vai lá na nossa essência. É uma pergunta para os discípulos, não só aqueles discípulos, mas para os discípulos de hoje também, para mim e para você. E ele pergunta: e vós, quem sou eu para vocês, O que vocês dizem sobre mim? O que eu sou na vida de vocês, É como se ele perguntasse isso. E ele pergunta mesmo para mim e para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Eu tenho que responder a ele. Eu tenho que dar essa resposta. Qual a importância Deus tem na minha vida? Qual a importância Deus tem no meu coração? O que eu faço? O que eu vivo para demonstrar essa importância que ele tem? Ou eu só falo de boca? Eu acredito em Jesus. Falar é muito fácil, Viver o Cristo, Viver o Cristo é muito mais difícil, mas é o necessário. Só alcançaremos a graça do céu se nós o tivermos como o Messias. Pedro respondeu: tu és o Messias. Em outro evangelho, em outro evangelista, o mesmo trecho vai dizer que Jesus diz assim: não foi nem a carne nem o sangue que te fizeram falar isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. É o Pai dos céus, é Ele que nos criou. Nós temos a essência de Deus. Nós falamos que Jesus é o Messias porque o Pai nos ensina isso, porque o Pai nos conduz a isso. Então, eu tenho que falar com a minha vida, você tem que falar com a sua vida. Tu és o Messias, Jesus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Mestre. Nós temos que viver isso, queridos irmãos. E na continuidade do Evangelho, Jesus ele pede para que os apóstolos não divulguem isso ainda, porque ele precisava cumprir a sua missão. E então ele vai e fala, ele revela a eles o seu plano de salvação. Ele sabe que ele seria rejeitado. Ele sabe que ele iria sofrer
nas mãos dos anciãos, dos mestres da lei, dos doutores da lei. Ele sabia dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei. Ele sabia que ele iria sofrer, que ele seria rejeitado e que ele seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Olha, Jesus está falando de ressurreição. Ele está falando que ele vai vencer a morte. E ele venceu a morte ao terceiro dia. Como não acreditar nesse Deus? Como viver como se ele não existisse? É um absurdo eu, você, nós vivermos como se Jesus não tivesse existido, sendo que ele veio, ele sendo Deus, ele vem a este mundo e ele dá a sua vida, ele se expõe na cruz, uma morte vergonhosa, semi-nu, para que todos pudessem vê-lo. Ele se expõe, ele se dá, ele morre, ele é crucificado e ele morre por mim e por você. Como viver como se ele não existisse? Que importância ele tem na minha vida, na sua vida? Tem que ser 100%. Jesus quer o nosso 100%. Queridos irmãos, em seguida a falar isso, Pedro quer repreendê-lo, né, afastando ali em respeito a Jesus, quer chamar a atenção. Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Olha, o mesmo Pedro que Jesus acabou de elogiá-lo, agora Jesus está puxando a orelha. Jesus puxa a orelha mesmo, quando é necessário. Nós temos que puxar a orelha quando for necessário, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Nós temos que chamar a atenção, mas também nós somos chamados a atenção porque também erramos, vacilamos. Jesus chama a atenção de Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Pedro estava ali pensando como os homens. Esse não era o projeto de Jesus. O projeto de Jesus era, sim, dar-se inteiramente na cruz, morrer pela causa do Evangelho, morrer por nós. E aí Jesus, ele vai falar, o finalzinho do Evangelho, ele vai falar algo muito importante. Por isso ele chamou a multidão, por isso ele chamou os discípulos. Ele fala: se alguém me quer seguir, olhe, presta atenção. Você que está me ouvindo agora, olha o que Jesus disse, preste atenção. Se alguém me quer seguir, ou seja, se você quer ser um seguidor de Jesus Cristo, se você quer ser um discípulo dele, escute: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aquele que quer, pensar só no hoje, pensa só em si, nas suas bobeiras, nos seus caprichos, nas suas preguiças, no seu conformismo, na sua beleza, na sua vaidade, nos seus bens materiais, o que você precisa ter. Meu Deus, eu fico vendo essas pessoas que se acham celebridades da internet, grandes coisas, grande bobeira, né? Que bobeira, que bobagem. Se acham: eu sou uma celebridade da internet, eu sou um personal influencer. Meu Deus do céu, influencia o quê? Para o mal? Porque o que Jesus está falando: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é renunciar a mim mesmo, porque eu sou pecador, eu sou errado, eu faço muitas coisas erradas, pensamentos errados, atitudes erradas, omissões. Então eu tenho que renunciar a mim mesmo, é o que Jesus está falando. Se eu quiser ir para o céu, se eu quiser a vida eterna, se eu não quiser cair no inferno, eu tenho que renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz. Cada um tem a sua cruz, e tem muita gente deixando a cruz de lado, deixando a cruz encostada, ou dando a cruz para outro carregar. Não, nem Jesus deu a sua cruz para outro carregar. Quando ele precisou, ajudaram ele a carregar, mas ele carregou junto, entende? Então nós temos que carregar a nossa cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz, você tem que carregar a sua cruz. E a nossa cruz é a nossa vida, a nossa entrega. Nós temos que carregar, não desistir, viver o Cristo, viver intensamente a sua palavra, viver o seu evangelho e seguir Jesus. Para ser discípulos nós precisamos seguir Jesus, não é seguir um personal influencer, não é seguir essas celebridades falsas, que são homens que vão nos decepcionar. Jesus não nos decepciona nunca, é a Ele que nós temos que seguir, é a Jesus que nós seguimos. Nós não seguimos a pessoas, mas a Jesus. E aí Jesus fala: se alguém quiser salvar a sua vida, ou seja, muito preocupado com as coisas deste mundo, vai perdê-la, ou seja, vai para o inferno. Se alguém quiser
perder a sua vida, por causa de mim e do meu evangelho, este a salvará. Olha, aqui Jesus está falando. Nós temos que perder a vida aqui, ou seja, nos entregar, morrer pela causa do evangelho. Aí sim, nós alcançaremos a vida eterna. Que Jesus possa nos abençoar. Abençoa, Senhor, santifica, restaura, purifica cada irmão que está me ouvindo neste momento. Nos fortalece com teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos vencer todo o mal, vencer as nossas fraquezas, para alcançarmos a vida eterna. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo.